Dentre as sociedades está a do Egito Antigo. Localizado ao norte do continente africano, o Egito tem acesso ao mar Mediterrâneo e, graças ao rio Nilo, que corta todo o seu território, os egípcios desenvolveram a agricultura irrigada, ou seja, utilizaram as águas do rio Nilo para regar as áreas cultiváveis. Então, observem aí o mapinha no livro de vocês. Tá? Vamos identificar o rio Nilo. Ele está aqui, ó. Rio Nilo. Circulem o nome do rio Nilo. E a gente pode observar a grande extensão do rio Nilo. Então, olhem só, se vocês tiverem uma caneta marca-texto, grifem toda a extensão do rio Nilo, pessoal. Ele é muito extenso. E a gente pode observar que ele atravessa regiões desérticas, né? Olha aqui, ó, deserto ocidental e deserto oriental. Então, o rio Nilo, ele é muito extenso, ele abrange partes do deserto e por isso a sua importância, né? Por irrigar os solos, por deixá-los férteis para a agricultura, tá bom? O Egito Antigo, como é chamado atualmente pelos historiadores, surgiu quando dois reinos, Baixo Egito, que está aqui, e Alto Egito, que está aqui, foram unificados e passaram a ser governados por um faraó. Tá? Os historiadores denominam esse período de Egito, né, como Egito Antigo, pois, pessoal, algumas características como governo, cultura e religião, e até mesmo o território, são bem diferentes do Egito atual. Por isso que ficou denominado também o Egito, como o Egito Antigo, porque tinha características diferentes, tá bom? Então, o Baixo Egito e o Alto Egito foi unificado, formando uma só região, tá? Um só tipo de Egito, não era mais classificado como baixo e alto. E era governado por um faraó. Olhem aqui, ó, máscara funerária do faraó Tutancâmon. Já ouviram falar, pessoal? Olhem aqui, a gente vai falar mais um pouquinho sobre os egípcios na página 119. Vamos lá? Os egípcios desenvolveram seu comércio por meio do rio Nilo, transportando diversas mercadorias em seus barcos, tá? Então, através do rio Nilo, a gente está falando aqui do comércio através do rio Nilo, tá? Depois a gente vai estudar sobre o comércio marítimo que é realizado através do mar, tá bom? Então, os egípcios, eles utilizavam o rio Nilo para se transportar através de barcos, tá bom? Um dos principais produtos que eles transportavam era o papiro, planta usada para fazer cordas, redes ou outros tipos de trançados. Também usavam folha para fazer diversos tipos de registro. Além do papiro, vamos grifar. Além do papiro, os egípcios transportavam e comercializavam ouro, joias, linho, trigo, marfim e até pedras para construções. Os locais de realização do comércio ficavam em mercados às margens do rio Nilo, tá? Então, sempre à margem do rio Nilo, certo? Então, os egípcios colocavam suas mercadorias em barcos e utilizavam o rio Nilo para se transportar, e os comércios ficavam sempre às margens do rio Nilo. Aqui a gente pode observar um vaso decorado de aproximadamente 1353 anos antes de Cristo, um colar feminino usado em cerimônias religiosas de cerca de 1353 anos antes de Cristo, tecidos de linho de aproximadamente 1473 anos antes de Cristo. Tá? Quando os egípcios necessitavam de produtos que não produziam, organizavam grandes expedições
para o interior do continente africano e pelos mares Mediterrâneo e Vermelho até o Oriente, tá? A gente pode grifar essa parte também, ó. Egípcios necessitavam de produtos, organizavam grandes expedições para o interior pelos mares Mediterrâneo e Vermelho, até eles chegarem ao Oriente. Dentre essas mercadorias estavam muitas especiarias usadas nos rituais de mumificação, tá? Uma delas era o óleo de mirra, que possuía propriedades para preservar os corpos por mais tempo e evitar o mau cheiro, dando-lhes um odor perfumado. Essa plantinha é a nativa da África. A mirra é uma árvore com flores de aroma agradável, que desde a antiguidade é usada para produzir óleos aromatizantes, tá? Então, para realizar todo esse processo de mumificação, eles utilizavam óleo de mirra para deixar um perfume bem agradável, certo? Vamos agora para a página 120, pessoal. Então, exercício 1. Qual foi a importância do Rio Nilo para o desenvolvimento do comércio do Egito Antigo, né? Para o desenvolvimento do comércio. Então, a gente não acabou de falar que eles utilizavam o rio, né, para transportar mercadorias? Então, a importância do Rio Nilo era para transportar mercadorias, certo? A gente pode encontrar a resposta na página 119, a gente acabou de ler. Vamos lá? Peguem o livro de vocês na página 119. Olhem só. Eu vou fazer de outra cor, tá? Eu vou fazer de vermelho. Vamos lá? Vocês podem escrever aqui, ó. Por meio do Rio Nilo, só que vocês começam com letra maiúscula. Transportavam diversas mercadorias em barcos, tá? Aqui, transportavam ao invés de transportando, porque a gente está mudando um pouquinho a frase. Então, por meio do Rio Nilo, transportavam mercadorias em barcos, ok? Vocês podem grifar também. Escrever. Além do papiro, os egípcios transportavam e comercializavam ouro, joias, linho, trigo, marfim e até pedras para construções. Então, a resposta do exercício 1 está na página 119, tá? Vocês podem escrever com as palavrinhas de vocês, eu só dei um exemplo. Então, começa com letra maiúscula. Por meio do Rio Nilo, transportavam, aqui está escrito transportando, mas a gente está mudando a frase. Transportavam diversas mercadorias em barcos. Ponto final na mesma linha. Além do papiro, os egípcios transportavam e comercializavam ouro, joias, linho, trigo, marfim e até pedras para construções, tá bom? Mas a ideia principal da importância do Rio Nilo é que ele servia para transportar mercadorias, tá? Então, a importância do Rio Nilo é que ele servia para transportar mercadorias. Façam uma pausa para vocês escreverem a resposta do exercício 1, tá bom? Se vocês já fizeram, vamos continuar, tá bom? Exercício 2. Observe a imagem a seguir. Vou diminuir um pouquinho. Pintura retratando artesãos do Egito Antigo. Tumba de Nebamun e Ipuque, cerca de 1390 anos antes de Cristo. Nessa pintura é possível observar diferentes tipos de trabalhadores produzindo mercadorias para o comércio egípcio. Escolha 2 atividades produtivas retratadas na imagem e circule. Em seguida, faça a descrição delas. Então, vocês vão escolher 2 imagens, pessoal, e vocês vão fazer uma descrição, ou seja, vocês vão escrever o que está acontecendo nessa imagem. Então, eu vou escolher, deixe-me ver, tem várias imagens aqui, né? Eu vou escolher essa daqui, ó.
Vou escolher essa. A minha descrição para esta imagem é que o marceneiro está manuseando o serrote para cortar a madeira, tá? E a segunda que eu vou... Vocês podem circular qualquer uma, tá? Só estou dando exemplos. Eu vou circular essa daqui, ó. Essa imagem aqui, tá bom? Que é um exemplo de um joalheiro manuseando pedras e metais para a elaboração de joias, tá? Então, nesse primeiro que eu circulei, pessoal, é um marceneiro usando o serrote para cortar a madeira. E esse segundo que eu circulei é um joalheiro manuseando pedras e metais para a produção de joias, tá? Então, o primeiro que eu circulei é um marceneiro e o segundo é um joalheiro, tá bom? O joalheiro que está manuseando pedras e metais para a produção de joias. Eu dei um exemplo para vocês, mas vocês podem escrever outro, como, por exemplo, aqui no terceiro, tá? É um escultor que está manuseando ferramentas para esculpir uma pequena esfinge. Esfinge é a imagem de um leão estendido com a cabeça de uma pessoa, tá? Então, aqui, por exemplo, é um escultor, tá? Fiquem à vontade para vocês fazerem essa tarefinha. E a gente termina a nossa aula de hoje de história, tá bom? Nós aprendemos um pouquinho mais sobre esse comércio realizado de maneira terrestre, em que os povos utilizavam os animais como meio de transporte. E nós também, nesta aula, estudamos um pouquinho sobre o comércio através dos rios, que no caso foi através do rio Nilo, que eles utilizavam o rio Nilo como uma forma de transportar as suas mercadorias. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais, tá? E a gente vai estudar também sobre o transporte realizado através dos mares. Um beijo para vocês e bons estudos!